Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 28 de novembro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel, espectadores da TV Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo que irá nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A página que leremos do livro O Pensamento de Emmanuel, na autoria de Martins Peralva, é denominada Reencarnação e Hereditariedade, e traz a seguinte passagem do Livro dos Espíritos. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que, mais tarde, outra alma vem adicionar a vida moral? Resposta dos Espíritos: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. E Martins Peralva nos diz: um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Herdamos assim, de nós mesmos, tudo aquilo que se nos afigura embaraço e miséria no cálice do destino. A questão proposta por Allan Kardec, a resposta dos Espíritos e a segura complementação de Emmanuel sugerem o exame do problema da hereditariedade nos processos reencarnatórios. Palingenesia, que é a reencarnação da alma, a transmigração da alma, e hereditariedade, fatores espirituais e elementos fisiopsicossomáticos atuantes na formação e desenvolvimento do corpo, bem assim nos empeços que a vida lhe apresentará, inspiram, assim, a elaboração deste capítulo. Além de Emmanuel, valioso será o concurso de André Luiz para o exame do assunto. Duas perguntas surgem inevitáveis. Existe a hereditariedade física e a espiritual? Uma resposta, certamente a ser desenvolvida na medida de nossos recursos, como premissa doutrinária, atende àquelas indagações. O espírito encarnado é herdeiro de si mesmo, é restaurador de seu passado, é o condutor do seu destino. Homem nenhum herdará de seus pais pendores artísticos, nem vocações de qualquer natureza, se tais pendores e vocações não enriquecem o próprio espírito. Homem nenhum será inteligente porque os pais o tenham sido, quanto nenhum homem será intelectualmente inibido porque seus pais o sejam. Assim explicaram os espíritos superiores. Ninguém terá sadia moral simplesmente porque os pais a tenham possuído, embora saibamos que pais moralizados incutirão na convivência exemplificadora princípios elevados aos filhos, se tiverem eles trazido do passado aquela receptividade oriunda de conquistas anteriores. A partir da concepção, com a alma já ligada ao futuro organismo, modela-se inicialmente o embrião, desenvolve-se o feto, forma-se o conjunto anatômico, enfim. Leis físicas e naturais coexistem com ascendentes espirituais, refletindo o divino saber e o amor infinito, a fim de que, de tão singular simbiose, possa surgir o corpo certo, com todos os seus complexos celulares, para o destino certo, o que equivale dizer que recebe o espírito, ao reencarnar, um corpo que corresponda em gênero, número e grau
a todas as necessidades e encargos que o esperam. Durante a fase de coexistência dos princípios genéticos com as leis espirituais, instrutores de mais alto interferem profundamente no encaminhamento da reencarnação, de maneira que ela possa alcançar os sagrados objetivos a que se destina. O próprio reencarnante projeta nas células informação, consequentemente sobre o corpo, estados mentais mais ou menos superiores segundo o seu estado evolutivo. Tendo por base a doutrina espírita, os ensinos de André Luiz e as notáveis complementações de Emmanuel, busquemos compreender o fenômeno reencarnação-hereditariedade com vistas à influência do reencarnante no processo de formação de seu futuro organismo. Os genes são influenciados pelas forças mentais do espírito que se prepara para reencarnar, assim como a limalha se distribui pelo influxo poderoso do campo magnético em que se situa, condicionando adequadamente as composições que lhe são próprias. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Olá, irmãos frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida, todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos examinar as questões 203 a 206. Elas estão na parte segunda do Mundo Espírita ou Mundo dos Espíritos, no capítulo 4, da pluralidade das existências, parentesco, filiação. Então, questão 203. Transmitem os pais aos filhos uma parcela de suas almas ou se limitam a lhes dar a vida animal a que mais tarde outra alma vem adicionar a vida moral? Ou seja, o pai, ele transmite para o filho o espírito, ele gera o espírito do filho, ou ele somente dá ao espírito a vida animal, ele somente gera a vida animal biológica para esse filho, que mais tarde vai ser adicionado aí um espírito, né, nesse corpo material. E os espíritos responderam: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa, ou seja, somente, não é, o pai gera o biológico, né? O espírito, ele não se divide, ele somente anima, quando é encarnado, um corpo e não vários corpos materiais dos filhos, né, por exemplo, se fosse esse o caso. O corpo humano, por vezes, ele vai ter aí as heranças, né, ancestrais, aquela coisa da genética, que passa de um ancestral, de um pai para o filho. No entanto, o espírito, ele não herda do espírito. O que aquele espírito conquistou é dele, intelectualmente e moralmente. Cada espírito tem que correr atrás, né, pelo seu próprio aprimoramento. A gente não herda, não é nada, né, nem inteligência, nem moralidade. A gente pode herdar genética, herdar bens, coisas materiais somente, mas não espirituais. Somente Deus cria, né, cria espíritos. Um pai ignorante, ele pode ter filhos sábios e vice-versa. Assim como um pai inteligente pode ter um filho inteligente também, um pai advogado pode ter um filho advogado, mas pode ter um filho que queira ser jogador de futebol, que queira ser jornalista, né, queira ser músico. Muitas vezes, a afinidade existente entre pais e filhos e sua correspondente similitude, né, de gostos e pendores, dá a entender, né, que os filhos puxam aos pais, né, como se fala vulgarmente. Mas isso se dá à afinidade natural, à simpatia entre os espíritos que existe, ou a imperativos
do planejamento reencarnatório. O grupo de espíritos responsável pelo planejamento encarnatório de um ser, eles podem achar que um determinado pai, que pode não ter nenhuma ligação pretérita com aquele espírito que vai reencarnar, mas eles podem achar que aquele pai ele tem posses, ele pode ser um advogado e pode educar o filho para essa carreira, e o filho, no planejamento encarnatório, ele seria um advogado, porque ele tem questões a resolver com a lei divina, ou médico, enfim. Vai depender. Né? Geralmente, nós nos agrupamos por afinidades, por simpatia, por necessidades. Né? Nós somos uma grande família, mas, geralmente, normalmente, a gente está vindo sempre ali naqueles grupos, nos mesmos grupos, por uma questão de facilidade, por uma questão de simpatia, mas às vezes isso não é possível. Então se aproveita, né, determinados momentos para aquele espírito encarnar num determinado lar. Às vezes está precisando, às vezes a família espiritual dele já se adiantou, ele ficou para trás. Ou ele se adiantou e aquela família está muito lá atrás, então não pode dar aquilo que aquele espírito está precisando, né, no seu planejamento encarnatório. Então depende de uma série de fatores. O importante é entendermos que quem cria o espírito é Deus. O pai, ele não passa essas características espirituais, né, concernentes à intelectualidade, à moralidade. Ele só passa o que vem a ser relativo ao material, ao biológico. Questão seguinte, 204. Uma vez que temos tido muitas existências, a nossa parentela vai além da que a existência atual nos criou? Ou seja, nós temos muitas existências. A nossa parentela vai além, né, dessa parentela atual, da minha avó, do meu avô, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos atuais, dos meus tios? Vai além? Ou está todo mundo ali, é só essa parentela? Eles respondem: não pode ser de outra maneira. A sucessão das existências corporais estabelece entre os espíritos ligações que remontam às vossas existências anteriores. Daí, muitas vezes, a simpatia que vem existir entre vós e certos espíritos que vos parecem estranhos. Enfim, isso pode acontecer, né? Nós pertencemos à criação de Deus, estamos, por assim dizer, ligados uns aos outros por leis universais de afinidade, de simpatia, de necessidades encarnatórias. Somos todos irmãos, nós somos espíritos gregários, nós não podemos viver sozinhos, nós dependemos uns dos outros para progredir, ninguém aprende sozinho. Então a gente precisa, por isso que existe família. Né? Hoje em dia a família está um pouco desprestigiada, né? Por modismos, mas não tem como você fugir disso. Né? Nós somos gregários, nós nos unimos, né, por simpatia, por afinidade, e o que a gente precisa é realmente trocar experiências. Quando reencarnamos em uma família, por necessidade de aprendizado, nós vamos aí criando os vínculos de amizade, às vezes de repulsão. Contudo, isso aí é um processo de desenvolvimento entre as criaturas. Se amamos, e esse é o nosso dever, nós estamos aqui para isso, aproveitamos a oportunidade de amar, de perdoar, nós vamos estar equilibrados. Se não, se odiamos, nós vamos entrar em desequilíbrio, vamos ter que reencarnar até
né, que nós nos libertemos, porque nós estamos aqui, o final de tudo, a lição final é amar. Nós estamos aqui para aprender isto, a amar. Estamos juntos porque nós vamos nos desenvolvendo intelectualmente, vamos nos ajudando, um vai ajudando o outro, mas a finalidade é amar. No final, é isso. Né? Esses laços que nós formamos, laços de amizade, de amor, que vai nos preparar para o futuro, que é o que é uma grande família universal. Nós pertencemos a uma grande família universal, onde ninguém se perde, todos têm valor diante de Deus. Então nós estamos aqui, somos alunos numa escola, estamos aqui aprendendo a amar, porque nós pertencemos a uma grande família universal. A ideia é nos amarmos todos igualmente. Então, como nós somos seres primitivos ainda, nós seguimos esse modelo, né, que é a família, que são grupos. Aí a família forma um grupo, que forma mais outro grupo, que formam as civilizações. E nós estamos aqui para isso, para vivermos em sociedade. Aí ninguém consegue evoluir individualmente, separadamente, recluso. Nós precisamos trocar, nós somos seres que trocamos informações, sentimentos, experiências, e tudo isso foi planejado aonde? Qual modelo? Família. Aqui é o modelo mais óbvio, mais inteligente, senão nós viveríamos em casulos e o que você poderia aprender, pegar, né, o conhecimento de alguém, você teria que começar do zero, porque você não tem ninguém ali para te ajudar, você nasceu do zero, você não tem um lar, você não tem nada, então você vai ter que aprender a amar. Imagina. E com a família fica muito mais fácil. Você tem um inimigo do passado, qual a melhor coisa para aproximar, para fazer com que essas pessoas que se odeiam venham a se amar? Nasce na mesma família. Por isso que nós não devemos fazer inimigos. Você faz o inimigo, é batata. Fala aí, vou me encontrar com esse camaradinha. Mais adiante, numa família. Vai ser meu pai, vai ser meu irmão, vai ser minha irmã. E eu vou ter que resolver esses conflitos. Então, a gente não deve criar conflito com ninguém, porque é trabalho. Mais trabalho. Quando a gente tem que aproveitar o momento que estamos aqui para progredirmos intelectualmente, aproveitar a encarnação para aprender coisas novas, para se desenvolver intelectualmente, mas, claro, a moral tem que acompanhar. Perdoar, tolerar. Nós erramos muito ainda. Tem sempre alguém para nos perdoar, para nos dar a mão, para nos dar oportunidade. Como que nós podemos negar isso a quem caminha com a gente? Então a gente tem que pensar nisso. Não é fácil, não é um processo fácil. Falar claro, é muito fácil. Se alguém, né, nos fizer mal a alguém que nós amamos, é complicado, né, mas façamos a nossa parte. Não façamos mal a ninguém, pelo menos. E a gente já vai estar aí bem adiantados do que eu ficar fazendo mal para os outros, que eu sei que eu vou ter que pagar de alguma maneira. Questão 205. Algumas pessoas a doutrina da reencarnação se figura destruidora dos laços de família, com o fazê-los anteriores à existência atual. Então, se eu já tive outras existências atuais, eu nasci em outras famílias também. Então, isso não enfraquece os laços de família? E os espíritos responderam: ela os distende, não os destrói, fundando-se o parentesco em afeições anteriores
menos precários são os laços existentes entre os membros de uma mesma família. Essa doutrina amplia os deveres da fraternidade, porquanto no nosso vizinho ou no vosso servo pode achar-se um espírito a quem tenhais estado presos pelos laços da consanguinidade. Então aumenta, não restringe, porque nós pertencemos à grande família universal. 205a. Ela, no entanto, diminui a importância que alguns dão à genealogia, visto que qualquer pode ter tido por um pai um espírito que haja pertencido a outra raça, ou que haja vivido em condição muito diversa. Ou seja, essa questão da genealogia, né? Eu pertenço à raça, eu sou germânico, então essa história de ter reencarnações, eu posso ter tido uma outra raça, uma outra vida, uma raça que eu considere de menor valor do que a raça germânica, do que a raça ariana, por exemplo. Era que eles respondem. Exato, mas essa importância assenta no orgulho. Os títulos, a categoria social, a riqueza, eis o que esses tais veneram nos seus antepassados. Um que coraria de contar com um ascendente honrado sapateiro, orgulhar-se-ia de descender de um gentil homem devasso. Então, o seu antepassado era aquele humilde sapateiro ali, mas ele se orgulha, isso aí ele ficaria envergonhado, mas se orgulharia de ter na família um nobre, mas um nobre que foi um devasso, foi um ser humano ruim ou cruel, ele se orgulharia, né? Digam, porém, o que disserem, ou façam o que fizerem, não obstarão a que as coisas sejam como são, que não foi consultando-lhes a vaidade que Deus formulou as leis da natureza. Então Deus criou dessa maneira, a lei da reencarnação, porque você tem aí a lei de justiça. E ele não consultou, imagina, Deus consultar nós, simples ignorantes, simples mortais ignorantes, né, espíritos primitivos. Ele vai perguntar, escuta, o que você acha? Como é que eu devo proceder? Então ele já criou as leis e funciona dessa maneira. Eu reencarno porque eu sigo leis de justiça, de amor e caridade. O princípio das vidas sucessivas, ele nunca vai destruir os lares. Ele vai sempre aumentar, né, esses laços até que nós tenhamos aqui uma família, né, uma única família na Terra, que por conseguinte também pertence à grande família universal. Nós estamos aqui para quê? Para aprendermos a amar. Nós vamos aí aumentando esses laços. Não há condições de se estender o amor além das fronteiras do lar. Mas se eu tenho somente aquele grupo familiar, eu estou sempre ali naquele ciclo familiar, eu só vou amar aquelas pessoas que estão ali dentro daquele ciclo. Não vou amar o meu vizinho, não vou amar o meu colega de trabalho, mas nós estamos aqui justamente para isso, para aprender a amar. Aí chega o ponto das pessoas, por exemplo, um Chico Xavier, ele amava os seus familiares? Sim, mas ele amava outras pessoas que não só os seus entes familiares, ele amava todos, ele já tinha chegado nesse nível. É isso que a gente busca. Ele não dava importância à sua família? Claro que dava à sua família atual, mas ele entendia que ele fazia parte da família universal. Nós estamos aqui para isso. O conhecimento das vidas múltiplas destrói a importância exagerada que dispensamos aos nossos parentes, principalmente no que tange à vaidade, porque podemos nascer em vários lugares, em diversas condições sociais. Então não adianta ficar me orgulhando de pertencer a uma família nobre, somos nobres, estamos aqui no topo da pirâmide social. Não adianta nada disso, porque amanhã, depois que eu desencarnar, eu posso ter que vir numa família humilde. E veja bem, não é só castigo não é por castigo não, é por necessidade de aprendizado. Eu tenho que passar por todas essas experiências. Nós temos que passar por tudo isso. É assim que o espírito evolui. Imagina, eu reencarno sempre na mesma família, sempre numa mesma condição social, tudo de mão beijada. Não vou correr atrás. Tenho que aprender a dar valor, valorizar as coisas, correr atrás.
Deus não nos pediu opinião para fazer as leis que correspondem às nossas necessidades, né, de despertamento espiritual. Quem ainda não deseja entender a lei da reencarnação, essa pessoa pode estar certa que o tempo vai se encarregar, né, dele. A escola da vida, ela ensina, e a escola das vidas sucessivas, então, né, vai acabar ensinando. Então não adianta eu me rebelar, não acredito, sinto muito, filho. Sinto muito, você pode não acreditar, mas é a realidade e é o que você vai ter que vivenciar. Aí um dia nós vamos entender, vamos compreender, vamos parar de ficar dando tanto valor a essas questões, né, menores. Vamos nos orgulhar dos nossos, da qualidade moral de um antepassado. Isso vai ser motivo de orgulho. A gente vai chegar lá ainda, né? Nós estamos aqui caminhando, isso é uma escola, nós estamos aqui para aprender e vamos aprender. E aí chegamos na questão 206. Do fato de não haver filiação entre os espíritos dos descendentes de qualquer família, seguir-se-á que o culto dos avoengos, ou seja, a veneração dos antepassados, seja ridículo, já que não tem, né, essa filiação, né, o culto, né, eu cultuar os meus antepassados, venerar os meus antepassados é ridículo? O que ele responde? De modo nenhum. Todo homem deve considerar-se ditoso por pertencer a uma família em que encarnaram espíritos elevados. Espíritos, tá? Está falando de elevação espiritual. Se bem os espíritos não procedem uns dos outros, nem por isso menos afeição consagram aos que lhes estão ligados pelos elos da família, dado que muitas vezes são atraídos para tal ou qual família por simpatia ou pelos laços que anteriormente se estabeleceram. Mas ficais certos de que os vossos antepassados não se honram com o culto que lhes tributais por orgulho. Em vós não se refletem os méritos de que eles gozem, senão na medida dos esforços que empregais por seguir os bons exemplos que vos deram. Somente nessas condições lhes é grata e até mesmo útil a lembrança que deles guardais. Ora, quando nos lembramos dos nossos antepassados, primeira coisa, né? Lembrar do meu avôzinho, gostava tanto do meu avôzinho, da minha avó, orar por aquela pessoa, pedindo a Deus para os abençoar onde quer que ele se encontre. E o que a gente deve fazer? Cultivar o bem que eles, porventura, tenham plantado através do nosso comportamento. Essa é a melhor lembrança que nós podemos dar aos nossos antepassados. É cultivar o bem, orar por eles com amor, com afeição, sem fazer petitórios, né? Ficar pedindo para... A gente não sabe a condição, não sabe como está aquele espírito, e nós temos uma característica que ela é herança, né, com toda certeza, aí das religiões, né, da própria cultura, de quando uma pessoa morre, aquela pessoa passa a outro patamar moral. Aquela pessoa vira um santo, aquela pessoa na vida terrena que tinha milhares de defeitos, morreu, ninguém fala mal, não deve falar mesmo. Mas essas pessoas, elas não viram santo, simplesmente porque desencarnam. Elas são as mesmas pessoas, com os mesmos erros, com os mesmos defeitos, com as mesmas virtudes. Elas só deixaram o corpo, né? A essência delas continuam a mesma. Então, quando orarmos aos nossos antepassados, que nós temos carinho aos nossos familiares, não pensamos nada, porque se eles são espíritos evoluídos,
Eles sabem das nossas necessidades, se eles tiverem condições, eles vão nos ajudar. Agora, se eu ficar pedindo, aquele espírito não está em condições de dar, imagina o seu pai, você pedindo para o seu pai para ele te ajudar, porque você está com um problemão e aquele espírito não está em condição nenhuma de te ajudar. Isso só vai prejudicar ele. Ele vai ficar triste, porque ele queria muito te ajudar e não está podendo. Agora, ora para ele, né? E procura fazer, né, a coisa certa, e você tem que pedir a Deus fé, força de vontade, perseverança, porque nós estamos aqui, na realidade, nesse planetinha, para estudarmos. E estudar é aprender a resolver problemas. Nós estamos aqui para resolver problemas. Todo dia vai aparecer um problema novo. A gente tem que se preparar para saber resolvê-los, né? E aquela coisa, quando um problema está muito difícil e a gente não tem solução, oração. O Pai sabe das nossas necessidades e vai nos atender de acordo com as nossas necessidades. A lei da reencarnação é um socorro para os espíritos que ainda precisam dela, por fazê-los encontrar os inimigos do passado. Pode ser que eu precise reencontrar um inimigo do passado. E qual é a maneira, qual é o atalho para você amar alguém? Bota na mesma família. Né? Muitas vezes o filho hoje que nós veneramos, que nós adoramos, foi o meu inimigo mortal, a esposa amada, o marido amado. Nos prejudicaram, ou nós prejudicamos. Então, olha aqui que mágica, que maravilha, né? Que milagre que Deus coloca no mesmo grupo familiar inimigos, que eles forjam, né, uma amizade. Né? Por mais complicado que tenha sido a convivência com aquele indivíduo, se ele foi teu inimigo ferrenho, imagina, depois dessa encarnação, você vai olhar aquele inimigo como teu parente, como teu pai, como teu irmão, você vai olhar de outra forma. Né? Você vai ver ele de perto, né? vai entender que ele pode ter defeitos, mas também tem qualidade, ele pode ter te ajudado. Então a gente cativa. Né? O culto dos ancestrais, ele nunca vai ser ridículo. Né? Um ato de amor, de gratidão para com aqueles que nos amam. Né? Lembrar com carinho, com amor, aquelas pessoas que, sobretudo, nos ajudaram, né, a estarmos aqui. Não se deve ficar pedindo, né, a esses parentes, né, banalidades, né, que envergonham, às vezes, até a nossa própria consciência. Né? A gente não deve incomodar os nossos parentes que já passaram para o plano espiritual. Né? Se levarmos uma vida reta e digna, isso vai torná-los muito felizes. Né? Muitas vezes, eles estão aqui do nosso lado nos ajudando, sem pedirmos, né? Porque nos amam. Se eles tiverem condições, com certeza, né? Eles estão do nosso ladinho, nos ajudando, nos intuindo, e possamos ter em mente que a família é obra divina, é um modelo divino, é um modelo que o Pai de infinita misericórdia nos deu nesse planeta para que nós possamos aprender, evoluir. Nós vamos estreitando os laços, nós vamos aprender a cuidar. Você vê, quantas vezes você vê no dia a dia pessoas que são extremamente egoístas, e aquelas pessoas, depois que viram mãe, que viram pai, essas pessoas transbordam de amor e passam a olhar o mundo de uma maneira diferente. Aprendem, agora eu entendo por que minha mãe fazia as coisas por mim, agora eu entendo o que meu pai queria dizer, quando ele se esforçava, quando ele se acabava no trabalho, o porquê que ele fazia isso. Então a família, ela vai te dar isso, né? O cuidar um dos outros. E é uma ferramenta abençoada para o nosso progresso,
E todos nós devemos contribuir para que essa família sempre esteja unida, que essa família sempre tenha amor, né, neste lar. E os erros, né, que se cometeram no passado, né, de pais que não sabiam educar, que usavam de violência, ou que usavam do pátrio poder para questões mesquinhas ou para humilhar, isso fique cada vez mais no passado, que nós possamos entender o verdadeiro papel da família, né? De unir, de prover, de proteger, de ajudar, na responsabilidade de um espírito receber um outro espírito. Nós nascemos carentes de tudo, né, de cuidado. O ser humano é muito frágil, né, quando nasce, na infância, está sempre precisando de proteção. Nós vamos aprender a cuidar, a amar. Nós queremos o melhor, nós queremos o melhor para os nossos entes queridos, nós vamos aprendendo. Aos poucos vamos vendo um vizinho, um colega, tem colegas que você gosta tanto, que você simpatiza tanto. Tem pessoas que aparecem na sua vida, você, nossa, mas eu gosto tanto do fulano, mas ele não é da minha família, né? E muitas vezes você tem um amor por um amigo, por uma amiga, que você não devota esse amor a um ente da sua família. Então você vai entendendo, né? O espírito vai aprendendo a ampliar esses laços de amor, de amizade, de fraternidade. Bom, meus irmãos, então é isso que eu tentei. Bom, meus irmãos, chegamos então ao final do nosso estudo. Tentei passar para vocês um entendimento dessas questões. Seria interessante lembrarmos que é apenas um estudo. Estou como um facilitador desses estudos, e o interessante é nós estudarmos, chegarmos em casa, darmos uma olhadinha nessas questões, refletirmos sobre ela. E as questões de hoje deixaram para nós a ideia, né, da família, que essa família ela não é circunscrita a um pequeno círculo de pessoas, que é algo muito mais abrangente. Nós possamos olhar com amor, com caridade para aqueles que não fazem parte, né, desse círculo familiar, e possamos tratar todos com amor, com caridade, nos esforçarmos para isso, sermos mais gentis, mais pacientes, né? Nesses dias aí que a violência está imperando, possamos cada vez mais nos ajudarmos, né? Sermos mais tolerantes, mais pacientes uns com os outros. Que a luz, a paz, o amor do Mestre permaneça sempre nos nossos corações. Graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré. Fiquem em paz.